Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Então, a todos e a todas aí, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma das nossas lives. O objetivo dessa atividade é garantir a manutenção do serviço de ATE de forma remota. Então, assim, nesse período de pandemia, é um modo, né, que o Bahia Produtivo encontrou da gente ficar próximo das comunidades e que a gente consiga também manter o diálogo nesse período. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre criação de galinha, né? Eu vou passar palavras para os meus colegas para a gente começar a nossa atividade, né, nossa live de hoje. Boa tarde, meu nome é Priscila, como o Jânio falou, eu faço parte da equipe de assistência técnica do Instituto Mãe Terra e nós vamos estar participando hoje desse diálogo com algumas dicas sobre a criação de galinha, né? Como fazer. Então, né, a gente está dando continuidade às nossas atividades aí de assistência técnica. A gente vai falar um pouquinho sobre dicas para a criação de galinha de quintal, né? Aí tem algumas fotos representando a nossa, como fala, o que a gente almeja, né, quanto uma criação de galinha, né, que são implantações sustentáveis, né? Na primeira foto a gente vê um modelo aí do sistema Paz de galinheiro, com as galinhas atravessando um corredor aí na segunda imagem, e na terceira foto é aquele filme da Fuga das Galinhas, se não me engano, né? Representando essa qualidade de vida das galinhas e o que a gente almeja aí nessa criação de galinha de quintal. A criação de galinha de quintal, no Brasil, né, existe uma tradição na criação de galinha de quintal. Inclusive, existe um mercado específico para esse tipo de galinha, né, que valoriza o produto pela forma de criação. E muitos apreciadores dizem que a carne e o ovo, eles têm um sabor diferenciado e isso é apreciado no mercado aí. Quando o agricultor vai iniciar, né, uma criação de galinhas, é interessante ele saber qual o objetivo dele com aquilo. A maioria das pessoas tem uma visão em relação à galinha de quintal como se fosse um lazer, né? Às vezes o prazer em cultivar, ter aquela criação de animal é tão prazeroso que o agricultor perpassa aquela parte da gestão e esquece de pensar qual que é o objetivo dele em estar produzindo aquelas galinhas, né? Então, aí, os 4 principais objetivos, né, na criação de galinha de quintal são esses aí, né? Produzir ovos para o consumo e subsistência da família, produzir ovos para comercialização, né? Seja uma comercialização local, uma troca, ou uma comercialização em supermercado mesmo, já pensando num escalonamento dessa produção, né? Uma continuidade. A criação para o consumo da carne, né? Pela própria família. Por exemplo, o frango, a galinha de quintal, para ser consumida aí pela própria família, ou a comercialização dessa carne, que aí, no caso, seria para o escoamento. Então, e pensando nesse objetivo de comercialização da carne, ainda envolve algumas questões da escolha da forma de comercialização, né? Por exemplo, se o agricultor vai querer vender a galinha viva, como será a forma de transporte daquele animal, se ele vai querer abater, que já envolve outras diversas condicionantes dessa forma de comercialização, porque a gente sabe que tem um controle sanitário muito rígido em torno dessas atividades, né, principalmente do abate de animais. Então, assim, é importante lembrar e fazer o agricultor pensar também, né, no intuito da galinha de quintal. Para que ele está produzindo aquilo? Vamos lembrar qual é o objetivo para facilitar o nosso manejo durante a criação. Então, assim, para começar, uma coisa que a gente vê corriqueiro, assim, do cotidiano dos agricultores, é esse relato aí, né, sobre a galinha e a horta. Então, a galinha comeu minha horta toda, não tenho horta porque eu tenho galinha, ou então a galinha só dá prejuízo. Então, existe, né,
formas da gente estar cultivando a horta e também conseguir manejar um galinheiro ou ter galinhas. Basta a gente usar técnicas para isso. Então, é uma criação rentável, né? Ela é sugerida até mesmo por conta dessa tradição, né, que existe em torno da galinha. Então, muitas famílias já possuem essa criação, mas ainda não dão a devida atenção, né? E você vê relatos também, né, muito positivos em relação aos agricultores da galinha, que tipo, que satisfação ter uma galinha de quintal para poder cozinhar, para poder servir para as visitas, né? Como uma forma mesmo de abundância daquela unidade produtiva, né? Ter essa opção de servir uma galinha de quintal. Esse relato de, bom demais, tem ovo de sobra em casa. Então, assim, agricultores que conseguem manter esse ciclo, né, de subsistência de ovo e tudo, consegue. E o ovo é um alimento muito rico, né? A gente não pode esquecer que ele é utilizado direto na nossa alimentação, como também ele complementa diversas coisas que muitas vezes são feitas na agricultura, né? Como o bolo e outras receitas, né, que incluem o ovo. Outra coisa é a geração de renda, que às vezes o agricultor não percebe, né, que essa é uma geração de renda complementar. Então, por exemplo, bom demais, vendi 10 galinhas semana passada. Então, é um ciclo de renda, por exemplo, que você consegue ter intermitente, né? Às vezes o agricultor não foca na galinha. Mas, vez ou outra, quando tem uma quantidade de frango ali sobrando, ele vai comercializa aquilo e faz um dinheiro a mais. Então, assim, é muito visto por esse viés, né? Então, qualquer coisa que a gente vai começar na roça, vamos pensar na gestão, na viabilidade daquilo e como fazer para ter sucesso naquela produção, né? Quais técnicas vamos utilizar. Mais uma coisa em relação a esse galinheiro horta, né? As nossas dicas, né, para começar, em relação à construção do galinheiro. Porque você tendo um espaço, né, que seja espaçoso ali no caso de condicionar o número de galinhas adequadamente e que seja adequado para aquela condição de vida, né, você consegue ter a sua horta e criar suas galinhas num local separado, né, sem conflitar esses interesses. E uma opção para quem não tem como construir um galinheiro com todas as medidas e todas as técnicas aumentando é cercar pequenas áreas, né? Ou cercar um pedacinho que vai ficar a sua horta, pelo menos ali o que você vai comer no dia a dia, o seu tempero e tal, para as galinhas não pegarem, colocar uma horta suspensa e se adaptando, né, à realidade do agricultor. Então, às vezes o agricultor fala, mas eu só cultivo galinha aqui para subsistência, aqui eu não preciso me preocupar muito com as técnicas, aqui tá dando certo. Mas às vezes o tá dando certo dele não pensa muito no que é a gestão do galinheiro. Então, por exemplo, não pensa em evitar a perda de ovos, né, a perda de animais, porque o que acontece muito quando a gente cultiva, a gente fala que cria as galinhas de quintal do jeito que a gente vê, né, comumente por aí, que é a galinha solta, né, sem muito cuidado com a alimentação, sem muito cuidado com as condições sanitárias, e vira e mexe a gente escuta esses relatos, sempre, um bicho comeu minha galinha, bicho pega muito meu ovo, aproveita um ou outro, tem a história do cachorro do vizinho, né? Às vezes a gente tem um cachorro que ele é bonzinho, ele não vai pegar os ovos e tal, mas vira e mexe, tem cachorro que pega esse hábito de comer o ovo da galinha, né? E aí gera esse problema. Tem aquela questão da galinha que não vai botar no seu quintal, que ela vai botar mais longe, e aí gera outros problemas. Então, por exemplo, você pode perder a galinha, às vezes você pode perder o pintinho, né? Na época que ela vai chocar muito longe da sua casa, você não tem o controle daquilo que está acontecendo. Então, a gestão e o uso de boas técnicas são chaves para o sucesso, né, dessa criação. Então, para a criação de galinhas, a gente tem que ter um local, né, para o nosso galinheiro, um local de fácil acesso, que facilite o manejo daqueles animais pelos agricultores. E aí, quando eu falo técnicas de plantio, né, porque às vezes o agricultor pensa muito na galinha, mas esquece de pensar que o bicho come. Então, assim, é sempre interessante a gente lembrar que a alimentação é a base. Então, para não pensar na cadeia sem pensar na base, a gente pensa também em técnicas de plantio de alimentos que sejam para suprir, né, aquela nutrição alimentar dos animais,
que não necessite a gente ficar sempre comprando milho, comprando farelo. Então, assim, para já não começar a criação de galinha com o pé atrás, a gente fazer um planejamento daquilo que a gente vai plantar para elas se alimentarem, para quando realmente, de fato, acontecer a implantação do galinheiro, a gente ter alimento ali para dar para nossas crias. Uma coisa assim em relação à alimentação, né, que acho que vale a pena enfatizar, né, que existe um cronograma de criação de galinha. Então, a galinha não está sempre no mesmo ciclo ali, né? Existe o ciclo de reprodução, o ciclo de choca, né, onde está tendo aquele movimento dos pintinhos chocarem nos primeiros 30 dias, né? E depois inicia o processo que a gente chama de engorda, né, que é a partir dos 30 dias até os 60, 90, cada um. Hoje em dia tem programas de engorda que são curtíssimos aí. Então, existem períodos que vai ser esse ciclo de vida do animal. Isso varia de acordo com aquele viés que o agricultor deseja trabalhar, né? Então, um exemplo aí, por exemplo, das quantidades de ração em fase de criação, a gente fala ração aí, uma ração que o agricultor mesmo pode estar fazendo, né? E utilizando insumos da própria fazenda, fazendo misturas, aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Então, varia, né? Porque inicialmente o consumo é menor e vai crescendo ao longo do crescimento desses animais. Outro cuidado, né, em relação à criação de galinha é quantas aves a gente vai ter. Então, o agricultor pensar quantas ele vai colocar, qual o espaço que ele tem e manejar de forma correta essa reprodução e multiplicação dos animais, que não adianta ele ficar criando sempre pintinho, mais pintinho, mais pintinho, vai chegar um momento que não vai ter espaço para aquilo. Então, ele tem que pensar se ele vai comercializar, se ele vai abater, se ele realmente quer ficar tendo essa multiplicação, ou se é melhor para ele estar tirando o ovo, sem deixar que a galinha choque, enfim, fazer esse planejamento de quantas aves ele vai querer e qual o espaço dele. Também em relação à alimentação, porque como é o número de aves, né, mais alimentação ele vai precisar. Então, tá planejando aí com relação aos plantios que ele vai fazer para alimentação, ou até mesmo o aporte que ele vai precisar fazer, né, ao comprar esses insumos. Em relação ao controle também de doenças e o combate às principais doenças, porque a depender do tamanho do porte que ele vai criar o seu galinheiro aí, ele precisa estar prevendo, né, esse controle, esse equilíbrio para evitar o desenvolvimento de doenças que são comuns para galinheiros. Então, assim, isso faz parte do planejamento de um agricultor que quer trabalhar com galinha. Valendo lembrar que o melhor controle de doença, né, é a prevenção. Então, assim, manter os animais saudáveis através de uma boa alimentação, com um local apropriado de cria, com boas condições sanitárias e de vida, que a gente sabe aí que hoje tem estudos que comprovam que o estresse favorece a doença em animais e tudo. Então, assim, tá prestando atenção nesses cuidados para poder fazer um bom manejo do galinheiro. Ainda assim, para começar um bom galinheiro, assim, se o agricultor está iniciando agora, fica algumas dicas, né, para ele começar bem aí o galinheiro dele, né, que é a escolha de uma boa fêmea, né, que é uma galinha. Ele deve levar critérios como se ela é uma boa poedeira, se ela é uma boa criadeira, qual que é o tamanho dela, para garantir desde a base, né, da criação dele um material genético bom e um animal com boas condições de saúde. E quando a gente fala boa poedeira e boa criadeira, é que às vezes a gente tem espécies ou determinados animais que são bons de botar ovo, a gente fala assim, a quantidade de ovo que põe no ano vai ser boa, vai garantir, mas não é boa criadeira no sentido de não chocar os ovos. Então você vai ter uma boa produção de ovo, mas não vai ter uma boa produção de pintinho, se no caso você está querendo multiplicar para comercialização. Então, essas escolhas, elas fazem parte aí de um bom planejamento para um galinheiro. A escolha de um bom macho também, né? Que a gente vê que a melhor é escolher um macho com uma idade próxima, um galo com a idade próxima àquela fêmea que a gente está colocando para multiplicar nossa criação, e que não seja daquela mesma filiação, né, que a fêmea veio, por conta dessa incompatibilidade de material genético, para não ter problema no desenvolvimento, né, daquela criação ao longo dos anos. Uma proporção interessante também que a gente não pode esquecer
a de um galo para, no máximo, 12 galinhas, para garantir a fertilidade dos ovos. Porque a gente sabe que se aumentar aí, às vezes a gente vai ter uma baixa na produção de ovos e também os ovos que vierem, eles vão estar inférteis, então não vão estar gerando novos pintinhos. Agora eu vou falar só um exemplo um pouquinho, né, sobre o Sistema Paz, né, que é uma produção agroecológica integrada de galinhas com hortaliças, que é um modelo, né, que consiste em hortas circulares, circulando do modelo de galinheiro, que visa facilitar o manejo, né, como o bioinsumo ali, né, o esterco da galinha vai estar no centro do seu plantio, facilita, né, que você não tem que ficar carregando de um lado para o outro, e também engloba um pastoreio de galinhas. Então, assim, você tem ali um local onde você vai estar no mesmo local produzindo horta e criando as suas galinhas. Para o sucesso dele, ele envolve uma técnica que é o pastoreio das galinhas, que a gente sabe que galinha não pode ficar presa o tempo inteiro num espaço pequeno, que ela se estressa, enfim. Então, às vezes a pessoa opta por soltar as galinhas e prender novamente, né? Só que às vezes isso atrapalha a horta, por exemplo, se você não manter ela no lugar cercado. E essa técnica mantém um local cercado atrás da horta, onde as galinhas podem circular. Elas vão andando para lá e voltam depois. E eu vou passar para vocês também um videozinho rápido sobre essa criação de galinhas aí da Emater, que fez. O sistema de irrigação por gotejamento com uma caixa d'água elevada, o sistema de irrigação por microaspersão, uma pequena implantação de sombrite, seria um viveiro para a produção das mudas, lona para cobertura de canteiros, cercamento de tela, uma bomba d'água para abastecimento do depósito elevado, uma caixa de polietileno para irrigação dos gotejadores e uma caixa d'água para a limpeza das hortaliças. Então, é isso um pouquinho das dicas que eu ia falar em relação à criação de galinhas, né? Espero que vocês peguem algumas dicas, assim, é mais para a gente fomentar essa conversa. E queria que vocês compartilhassem, né, a vivência de vocês com galinhas, se vocês já tiveram aí, se não tiveram. Então, vou contar um pouquinho da experiência que eu tenho lá na roça com meus pais. Meus pais já chegaram a criar uma quantidade bem grande de galinhas, mas sempre com dificuldade, porque esbarra exatamente nessa situação. Tá me ouvindo, Priscila? Estão ouvindo vocês? Na situação de que tem sempre que estar comprando alimento fora, então assim, o milho para as galinhas. Tem uma disputa muito grande entre os cachorros e também os animais que circulam. A gente tem lá na roça, tem raposa, tem também as raposas de 2 pés. Então, assim, a galinha que põe fora do galinheiro, normalmente é um ovo perdido. Então, você não tem cuidado com aquele pintinho. Então, assim, você nem tem o pintinho e nem o ovo como proteína para se alimentar. Fora que também ele fica muito propício a doenças. Então, assim, vive e mexe, tem uma galinha caindo das pernas, um pouco tonta, um pouco doente. Às vezes, por quê também? Porque a alimentação não é adequada, tem baixa quantidade de proteína, na verdade, é muito carboidrato, né? Muito mais só o milho, aquele farelo ali. Então, isso tudo dificulta. Então, sempre cria hoje uma quantidade muito pequena, muito restrita e só para consumo. Ela nunca conseguiu fazer realmente uma renda, nem com os ovos, nem com a carne da galinha, exatamente por isso. São dificuldades que eu percebo que é da maioria aqui da região. Cria daquela forma que aprendeu a criar lá com os pais e pronto, né? Não tem realmente essa ideia de que você precisa ter um ciclo. A horta que vai alimentar a galinha, o esterco da galinha que vai adubar a horta e você ainda vai ter, além da carne, dos ovos, você ainda tem o alimento ali que você produz de forma orgânica dentro da horta. Então, assim, ela prometeu para mim que vai fazer uma adaptação agora na próxima estrutura que ela adquirir, na próxima, como é que ela tá querendo sair dali de onde ela tá, né? Mas ela prometeu que vai e eu prometi que a partir dos conhecimentos que eu tenho hoje de vivência na equipe de ATEC, eu vou contribuir para a construção desse galinheiro e para essa estrutura realmente, que eu acho que é muito mais sustentável e muito mais viável economicamente também. Só complementando em relação ao que a Gelli falou, que a gente falou da alimentação da galinha, né?
Mas uma ração complementar que a gente fala aí em relação àquilo que a gente está dando para as galinhas, né? Além do farelo que a gente está acostumado, né? Que é o do milho, uma coisa que é muito rica, que a gente vê muito, que é o resto das sementes da época ali, né? Do que está tendo abundância, daquelas frutas, né? Que todas as frutas a gente vai dar para as galinhas aí. Tem algumas folhas moídas também que são ricas em a proteína mesmo, né? Que pode enriquecer essas galinhas, que é a mandioca, o guandu, a leucina, que são as 3 principais utilizadas aí na alimentação de galinha, que a gente pode estar fomentando, né? Plantando aí para utilizar. E também uma complementação mineral simples, né? Que a gente vê, que é o mineral sal comum, né? Esse que a gente vê aí, e o fosfato bicálcico e o calcário, né? O calcário, que é esse calcário utilizado mesmo para meios agronômicos, desde que tenha uma regulagem de pH, alguns critérios mínimos, mas é esse comercial mesmo, ou seja, tem um valor baixo, e ele é incrementado também na alimentação das galinhas exatamente para enriquecer nessa produção de ovo, né? A gente sabe que a casca do ovo aí é praticamente cálcio puro, né? O calcário é rico em cálcio, né? Então estaria complementando essa questão da nutrição da galinha. Então, assim, esse fornecimento de ração está diretamente relacionado com o sucesso do galinheiro, o sucesso, né, na produção, na produtividade, assim como também a estrutura do galinheiro, né? Assim, o local onde a galinha vai estar, se você está utilizando algum substrato embaixo ali, né? Para fazer a sua cama de galinha, também para manter o lugar com condições sanitárias adequadas, né? Para evitar propagação de bactérias, de micro-organismos que sejam nocivos à sua criação de galinha. Outra coisa importante, né, na criação de galinha é pro agricultor, ele tem que fazer um pinteiro, né? Porque é os pintos que vai ser as futuras galinhas. Então, é importante que ele tenha um cuidado com o pintinho. Então, é recomendado que faça o pinteiro. Porque quando a gente cria a galinha solta e deixa os pintos com a mãe solta, por exemplo, ela tira 10 pintos, né? No final, você vai ter aí 3 pintos adultos, geralmente, aí nas comunidades. Então, é recomendado que a gente faça o manejo dos pintinhos, né? Porque é o futuro das galinhas aí do agricultor. Tem outra forma também que o senhor não colocou aí de alimentação de galinha, que é a forma de piqueteamento. Que faz aí igual como a gente faz aí com gado, né? Faz os piquetezinhos e faz a rotação. Aí você faz um cercado, né? Divide o cercado em 4 partes. Aí você coloca a galinha em uma parte. Aí ela vai fazer esse círculo, né? Esse piquete chamado piqueteamento. Que ela come uma parte aqui, acabou aqui de comer os bichinhos, né? Comer minhoca, comer grilo, né? Comer ali os capim. Aí você vai passando. No final do último piquete, o primeiro piquete já vai estar cheio de vida de novo, né? De folha, de minhoca, de bichinho. Aí você também vai dar aí, tendo uma alimentação aí para suas galinhas, né? A gente finalizar aqui, né, que nem Júnior falou, o espaço da incubação, o espaço da recria, quando o agricultor se planeja para um galinheiro, é importante ele ter essa ideia de divisão de espaço, porque, que nem eu falei, a galinha ela possui diferentes estágios, então a atenção e o manejo que você vai dar para os pintinhos, né, que tem de 0 até 30 dias, não é a mesma que você vai dar para as galinhas que já estão em postura, para as outras fases de desenvolvimento daquele animal. Então, é importante o agricultor ter noção também dessas fases de desenvolvimento.